desejar um bom dia, agradecer pela oportunidade de estar aqui falando sobre a minha pesquisa, né? Essa é uma pesquisa de filosofia da mente e ela cruza uma argumentação filosófica, conceitual, baseado em dados empíricos, né, que são os resultados que hoje a gente chama de neurociência, mas que vieram de longa data de estudos de lesões clínicas em relação ao cérebro, de substâncias químicas, né, a mecanismos neurais e comportamentais, etc. O nome da palestra é A Mente e o Cérebro, uma análise sobre a dependência neural das experiências mentais. Então, o foco está em cima da dependência neural. Ela é uma das objeções que os filósofos de orientação materialista, né, principalmente aquelas concepções materialistas que concebem o cérebro como a sede da vida mental, é uma das objeções que eles usam para dizer que o dualismo ele é ou falso, ou muito provavelmente falso, em relação a certos indícios, né? O dualismo de substância, rapidamente, é aquela concepção de que a mente é algo imaterial, ou que não é algo físico, e que ela pode existir independentemente do corpo. Então, segundo esses indícios, há uma dependência sistemática das nossas capacidades mentais, como memória, pensamento, aprendizado, atenção, o sentimento, e até uma coisa mais básica como o sentimento do eu pessoal, essa dependência em relação aos mecanismos cerebrais, né? A gente sabe que lesões cerebrais acarretam desorganização das percepções, sensações, memórias, etc. Pelo contrário, a ingestão de substâncias químicas modifica a atividade cerebral, acarretando alterações subjetivas e comportamentais. Por exemplo, alguém que tem esquizofrenia e que tem alucinações, ao tomar uma certa medicação, as áreas do sistema límbico, a neurotransmissão ela é bloqueada e automaticamente o esquizofrênico ele não tem mais aquelas alucinações, né? Então, assim, é outra espécie de dependência, né, química cerebral sobre os estados mentais que ele tem. E também outras intervenções cirúrgicas, como a anestesia, né, que deixa toda a experiência consciente anulada por um tempo. Psicocirurgia, que às vezes tem cirurgias da depressão, que são no cérebro, e comissutoromia, que é a desconexão cirúrgica dos dois hemisférios cerebrais, né? Isso tem uma discussão até interessante em neurociência e filosofia da mente, porque aí se discute, o ser humano então tem duas mentes, porque o ser humano acaba respondendo através de estímulos diferentes. De forma geral, argumentos é que se a alteração ou a desorganização de funções cerebrais, né, ela acarreta a modificação, a perda parcial ou a completa destruição de capacidades mentais, então a destruição do cérebro resultaria no fim de toda a experiência mental. Aqui é uma espécie de inferência, melhor explicação, né? Se você tem função cerebral que destruída ou incompleta, ela causa a perda de capacidades mentais, então significa que, de todo modo, se o cérebro é destruído, não tem mais experiência mental. Essa seria, vamos dizer assim, à primeira vista, a explicação. Dito de outra forma, parece que não poderia haver experiência mental sem correlato cerebral, né? Isso parece seguir nitidamente desses exemplos, ou seja, que esses indícios eles são incompatíveis com a tese dualista, de que a mente ou a alma pode existir independentemente do corpo, ou de que há experiências mentais, memória, cognição, percepção, sem funcionamento cerebral. Eu vou procurar argumentar aqui que essa evidência da dependência neural, que à primeira vista parece ser uma inferência contra a tese de independência mente e corpo, ela é compatível com essa tese. Então eu procuro mostrar eu vou explorar 3 razões para isso, mostrar que há uma compatibilidade e que esses indícios não excluem o dualismo. Aqui eu vou citar algumas passagens tanto de filósofos e de neurocientistas que mencionam esses fatos de lesões cerebrais, anestesia, substâncias químicas no cérebro, e que eles procuram sempre afirmar alguma forma de materialismo
uma concepção materialista da mente baseada em mecanismos cerebrais e que o dualismo é falso, ou provavelmente sugere que é falso. Aqui tem o Paul Churchland, que é um dos, vamos dizer assim, um dos mais explícitos defensores do materialismo, né? Talvez a forma até mais aprimorada de materialismo, o materialismo eliminativo, porque ele aspira a ser um programa de pesquisa, né? Então o Paul Churchland diz assim, se realmente existisse uma entidade distinta, né, uma alma, uma mente material, em que o raciocínio, a emoção e a consciência ocorresse, e se essa entidade fosse dependente do cérebro para nada mais do que as experiências sensoriais como inputs e realizações volitivas como outputs, então seria de se esperar que razão, emoção e consciência fossem relativamente invulneráveis ao controle direto ou a patologias por manipulação ou danos no cérebro. O que ele quer dizer? Se a emoção, a consciência e a razão elas são propriedades do mal imaterial, e se a alma depende do cérebro só para algo como receber informações e dar respostas como movimentos, então seria de se esperar que quando eu tenho uma lesão cerebral ou eu tomo alguma bebida forte, eu não teria todas aquelas alterações que eu tenho, né? E aí ele diz assim, que de fato o oposto é verdadeiro, eu tenho essas alterações, né? Então, segundo ele, esse argumento estaria muito próximo de uma completa refutação do dualismo de substância. Tá claro? Tá assim. Aqui um exemplo do Antônio Damasio, que é um neurocientista, que esse é um argumento que, né, ele é apresentado tanto por filósofos e neurocientistas. Basicamente, que ele quer dizer que a psicologia introspeccionista, isso quer dizer baseada apenas no mental, né, que se eu faço uma introspecção, eu vejo quais sentimentos ou pensamentos eu tenho, ela era o suporte do dualismo de substância, e automaticamente as pesquisas de lesões cerebrais, ou a neurobiologia, mostrou que os fenômenos mentais dependendo estreitamente do funcionamento de uma enorme variedade de circuitos cerebrais. Aí ele cita um exemplo aqui. Ver depende do funcionamento de várias regiões neurais específicas. Quando uma dessas regiões neurais é comprometida, a visão é correspondentemente perturbada. Quando todas as regiões neurais relacionadas com a visão são comprometidas, a visão é comprometida de forma completa. Esse aqui é uma forma, vamos dizer assim, é um exemplo daquele primeiro argumento que eu expus no início da apresentação, né? Destruição parcial, completa ou modificação. E o mesmo acontece no que diz respeito à audição, ao cheiro, ao movimento, à fala e a várias outras capacidades mentais, né? Então é uma dependência mesmo da atividade humana ao trabalho cerebral. Aqui, outros exemplos de passagens de conclusões sobre a dependência neural. Aqui tem várias citações, aqui eu só procurei fazer só para trazer mais evidência documental, né? O John Searle, que é um filósofo, ele diz assim, analisando a anestesia e outros casos, ele diz assim, bom, os processos que ocorrem no cérebro são processos causais, eles causam a consciência. Ele toma isso como uma evidência direta desses indícios. O neurocientista Gazzaniga, ele diz assim, apesar desses achados não descartarem definitivamente o dualismo, eles sugerem que o cérebro origina a mente. Esses outros dois neurocientistas, o Crick e o Koch, a consciência é uma propriedade surpreendente e dependente do estado de certos tipos de sistemas adaptativos. O melhor exemplo de um sistema desse tipo é um cérebro humano saudável e vigilante. E aqui a Patricia Churchland, que é a esposa do Paul Churchland, aquele da primeira citação, ela é bem mais enfática, né, em relação a esses dados. Capacidades da mente humana são, na realidade, capacidades do cérebro humano. Essa suposição e sua concomitante rejeição de almas, espíritos cartesianos ou substâncias fantasmagóricas, existindo separadamente do cérebro, é uma hipótese altamente provável. Então, essas passagens aqui, elas são ilustrativas, né, para mostrar como às vezes um autor diz não, é próximo de uma refutação completa, o outro diz assim, é altamente provável, sabe? Mas é sempre esse eixo entre afirmar o cérebro e negar o dualismo. Analisando a dependência neural,
e o dualismo de substância. Para sustentar a tese que eu estou procurando defender aqui, que é uma compatibilidade entre a tese de que mente e corpo são independentes e que mesmo o corpo ligado ao cérebro, mesmo que a mente ligada ao cérebro ou ao corpo, ela pode sofrer essa dependência sistemática, eu vou explorar 3 razões. A primeira razão é que o conhecimento sobre o cérebro ainda não explica os padrões específicos de atividade cerebral que geram as experiências mentais. Apenas a mera descrição correlativa. Tá? A segunda razão é a descrição dessas estruturas e funções cerebrais parece não ser suficiente para explicar o conteúdo da experiência mental. E 3, a desorganização das capacidades mentais através das disfunções cerebrais, ou seja, tudo isso aí que ocorre, poderia também ser indício de uma outra explicação, que são desorganização físicas de manifestação das capacidades da alma imaterial. Que aqui é outra formulação da tese que eu estou defendendo, né? Que pode ser que há uma alma independente do corpo, e se tu tem uma lesão cerebral, você está apenas tendo problema nas capacidades das condições físicas de manifestação dos estados mentais. A evidência 1, ela é sustentada diretamente pelos escritos de filósofos da mente e de neurocientistas que afirmam que atualmente ainda não temos uma solução empírica para o problema ou a questão de como o cérebro gera os estados mentais. Então, filósofos de diferentes concepções materialistas e também dualistas, né, um outro quesito, eles afirmam isso, né? O John Searle, por exemplo, diz que a neurociência precisa explicar em detalhes como a consciência realmente funciona no cérebro. Então, quer dizer, se ela precisa é porque ela não tem essa explicação ainda disponível. Ou os indícios que se tem ainda não fazem essa ponta, essa ligação. Essa descoberta será uma resposta para a pergunta: como exatamente processos neurais no cérebro causam a consciência? E aqui, aqui tem 2 passagens de manuais de neurociência. Apesar dos progressos durante a última década e os séculos que a precederam, ainda existe um longo caminho a percorrer antes que possamos compreender completamente como o encéfalo realiza suas impressionantes façanhas. E a terceira citação é: se pudermos compreender como esse sistema, que é o sistema nervoso, funciona, e descrever as leis e os princípios de suas interações, então o problema de como o encéfalo dá origem à mente pode ser tratado e finalmente resolvido. Aqui eu vejo uma certa ambiguidade, ou sei lá, porque do mesmo modo que eles dizem que ainda a neurociência ela não tem explicação de como o cérebro cria a mente, mas eles admitem que o cérebro cria a mente, né? Porque aqui ele diz assim, o problema de como o encéfalo dá origem à mente pode ser tratado e finalmente resolvido. Como é que eu posso afirmar uma coisa se eu não tenho indícios conclusivos disso? Né? Então, isso também, vamos dizer assim, esse aspecto também aparece em filósofos. E é também o que o Popper chamou como materialismo promissor, né? É uma aposta que certos filósofos e neurocientistas fazem nas pesquisas de neurociência, né? E embora eles não concluíram essa expectativa de que o cérebro causa a consciência, ou a mente, eles continuam apostando no futuro que a gente venha a resolver essa questão. A razão 2, vou voltar aqui, que é a descrição, o conhecimento das estruturas cerebrais parece não ser suficiente para explicar o conteúdo das nossas experiências mentais. É uma tese geral que ela já vem sendo identificada desde o tempo do William James, do psicólogo Wundt. É Wundt que se lê, né? Sim, isso aí. E ele já discutia com os cientistas, com os cientistas da época, aquela analogia que diz assim, bom, a digestão ela vem dos órgãos, de certos órgãos, então a consciência vem do cérebro, entende? Aí ele tinha uma crítica em relação a isso, né? De que
essa analogia ela não se aplicava ao caso dos pensamentos, das sensações, dos sentimentos, etc. Nossos processos cerebrais não nos oferecem qualquer indício de como a nossa vida mental se realiza. Ou seja, você poderia ter uma descrição molécula por molécula, hoje a gente diz célula por célula, ou redes neurais por redes neurais, poderia ter essa descrição completa, e isso não daria indício de como a experiência mental subjetiva ela ocorre junto com esses processos cerebrais. É uma crítica muito semelhante a hoje o que se chama de problema difícil da consciência ou lacuna explicativa, né? De que haveria que a descrição de uma função cerebral explica a estrutura da atividade celular, ligações químicas, como o cérebro, quando ele dispara em relação a certos impulsos sensoriais, ele armazena ele processa aquela informação, né? A gente sabe que, por exemplo, o processamento da experiência visual se dá de forma, por exemplo, o movimento, a forma, a cor, as linhas, né? São várias áreas do cérebro que processam isso, né? Então, a experiência visual é o melhor exemplo que a gente conhece em relação a isso. Então, o Chalmers, o Thomas Nagel, o Jackson e vários outros filósofos, eles dizem que essa descrição das funções cerebrais, elas não tornam compreensível a subjetividade de nossas experiências mentais. Mecanismos cerebrais são objetivos e experiências mentais são subjetivas. Por mais que tu esteja uma descrição, então, total, uma neurobiologia amadurecida e completa, todo esse conhecimento físico do cérebro, ele não explica o porquê que nós temos uma experiência em primeira pessoa, o modo pessoal de ver, ouvir, sentir, entende? Essa descrição ela não explicaria. Então precisaria de sei lá, de leis psicofísicas ou alguma outra coisa que explicasse essa experiência. Não adianta ter a correlação aí. Tem uma outra crítica semelhante que diz em relação a conteúdo de estados mentais, do Alvanor e do Thompson, filósofos, eu acho que o outro é um neurocientista, não lembro agora muito bem, que há uma incomensurabilidade entre os conteúdos, o mental e o neural. O conteúdo mental ele é dinâmico, ele é ativo, atencional, intrinsecamente experiencial e coerentemente estruturado. O conteúdo neural é receptivo. Um exemplo para situar essa tese aqui. O exemplo que eu mencionei da experiência visual. Quando eu vejo essa mesa aqui, eu tenho uma experiência unificada no nível mental, né? Ela é unificada. No nível cerebral, eu tenho todos os elementos dela, os elementos básicos dela são decompostos em várias áreas cerebrais. Então, enquanto o nível mental eu tenho essa experiência e ele é estruturado, ele é unificado, o nível neural ele não tem essas características, são outras características. Então, quando os neurocientistas ou alguns filósofos falam na teoria da identidade, de que o que ocorre no nível mental correlato ao nível cerebral são conteúdos idênticos, segundo essa tese aqui, essa teoria da correspondência de identidade, ela não se daria porque os conteúdos são diferentes entre si. E o que tornaria controversa essa teoria de identidade é que o conteúdo mental ele é pessoal, enquanto o conteúdo cerebral ele é subpessoal. Porque o mental ocorre no animal como um todo, ele não é um atributo do cérebro. Só por uma questão de tempo, tá? Tem poucos minutos. Tá? Poucos minutos? Tem texto? Não, tá no final. E o John Eccles ele diz que os indícios não sustentam a teoria da identidade porque os dados cerebrais não fornecem um mecanismo de síntese que explica a estrutura unificada de nossas experiências mentais. Basicamente, o que todos eles querem dizer é que você tem certos elementos nas experiências mentais que no nível da descrição física do cérebro, da fisiologia, você não tem isso. Então, teria que ter alguma coisa que explicasse. Essas críticas são uma evidência do caráter especulativo ou do estágio conjeturável das pesquisas do cérebro no que concerne a explicar os fenômenos mentais. Por isso que eu disse, no que concerne a explicar a origem dos fenômenos mentais. Porque as pesquisas já avançaram em relação a muitas outras coisas, como descrições de
coisas biológicas. A tese 3 é uma explicação possível das disfunções cerebrais, porque como 1 e 2 sugerem que os indícios não são decisivos para uma explicação materialista, o dualismo permanece como uma interpretação em aberto desses indícios. Então não é verdade, como às vezes dizem alguns materialistas, que esses indícios são incompatíveis com o dualismo, então porque se a alma é imaterial, ela não sofreria os danos do cérebro. Isso não é verdade. O Descartes sabia que a mente e o corpo estavam em íntima e constante interação, que ele diz que a relação do homem, da alma com o corpo, da mente com o corpo, não é do marinheiro com o seu navio, né, que ele está dirigindo. Assim. Na verdade, o homem conhece as feridas ou as suas afecções do corpo a partir de dentro, é uma relação íntima. William James também discutiu esse argumento há uns 100 anos atrás, analisou a função cerebral como um transmissor da consciência. Né? Ele quer dizer que esses indícios da dependência neural são compatíveis também com a teoria de transmissão. Do mesmo modo que a luz é transformada, a refração, pelo prisma ou lente, o cérebro modula os estados mentais. E o John Eccles, que é um neurocientista que viu que as hipóteses materialistas não se seguiam dos indícios, ele defendeu uma forma de dualismo também. Ele também admite que o cérebro fornece a base material de nossa pessoalidade, da nossa consciência pessoal. E a remoção dos hemisférios cerebrais pode acarretar destruições muito graves ou perturbações da pessoa humana. Quer dizer, há uma compatibilidade entre você postular a hipótese de que alma e corpo são independentes e que quando a alma e corpo estão conjugados, a alma, as capacidades mentais dessa mente vão sofrer todas essas mudanças físicas, né, e vão ficar comprometidas. Então, basicamente, era isso que eu procurei sustentar nessa pesquisa. Obrigado.